Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal HSB. Neste vídeo nós vamos falar sobre o Teorema de Norton e com ele nós teremos mais uma poderosa ferramenta para análise e solução de circuitos elétricos. No vídeo anterior nós falamos sobre o Teorema de Thevenin e nós podemos observar a simplificação de um circuito numa fonte de tensão com um resistor em série. Através do Teorema de Norton, nós simplificaremos o circuito numa fonte de corrente com um resistor em paralelo. E isso vai nos mostrar limitações dentro do próprio circuito e vai ser fundamental para que posteriormente a gente dimensione circuitos levando em consideração essas limitações que são fundamentais para nós protegermos todos os componentes de um circuito. Espero que vocês gostem do vídeo, espero que curtam, espero que compartilhem, pessoal. Nós estamos aqui para compartilhar conhecimento. Vamos ao vídeo. Teorema de Norton. O que diz o Teorema de Norton? Um circuito elétrico linear de corrente contínua de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente, composto somente por uma fonte de corrente e um resistor em paralelo. Resumindo, pessoal, quando vocês se depararem com um circuito complexo, visto de dois pontos específicos desse circuito, que é exatamente o ponto que você deseja analisar, um componente específico, ele pode ser resumido em apenas uma fonte de corrente com um resistor em paralelo. Esse resistor aqui ele recebe um valor, né, que é a resistência de Norton, e essa fonte de corrente é exatamente a corrente de Norton. E esses dois valores são os valores que nós vamos encontrar agora. Pessoal, nós faremos uso do conhecimento que nós já obtivemos em outras aulas anteriores. Então é fundamental que você tenha esse conhecimento das aulas anteriores. Caso você não compreenda alguma passagem, é bom que você vá especificamente na aula que eu já dei, né, para poder acompanhar. Lembrando mais uma vez que nós estamos numa sequência de aprendizado, tá bom? Bom, aqui nós temos um circuito, né, simples, onde eu necessito saber algumas características a respeito deste resistor de carga, que eu chamei de RL. Né? Eu quero saber a corrente, eu quero saber a potência máxima que ele desenvolve, o que o circuito vai entregar para ele, e se esse ponto aqui entrar em curto, o que acontece? Então, a lei de Norton vai nos permitir fazer esse estudo. E nós vamos ver isso agora. A questão é, todo o resto do circuito visto a partir deste ponto, como nós poderemos obter um circuito simplificado? É isso que nós vamos agora encontrar. Primeiramente, nós vamos determinar esses dois pontos. Né? Chamei aqui de ponto A e ponto B. Esses dois pontos são os pontos objetos do meu estudo, tá bom? E a minha primeira pergunta é, qual é a resistência de Norton? Então eu vou atrás do circuito simplificado, ou seja, o circuito que vai simplificar toda esta parte que está achurada, tá bom? Toda essa parte achurada vai ser simplificada numa fonte de corrente com um resistor em paralelo. E a minha primeira grandeza que eu vou buscar é exatamente a resistência de Norton. Vamos atrás dela. Bom, pessoal, se você observar, nós temos aqui uma fonte de tensão. Eu vou proceder exatamente como eu fiz no Teorema de Thevenin. Se é uma fonte de tensão, eu simplesmente tiro ela e coloco no lugar dela um curto-circuito. A partir desse momento, eu vou pegar um ohmímetro, né, para medir resistência e colocar entre os pontos A e B e saber que resistência é essa lida. Ora, se você observar,
Através desse curto-circuito, esses dois resistores aqui de 6 e 12 ficaram em paralelo. E um resistor de 6 ohms em paralelo com um de 12 dá exatamente um de 4 ohms. Então, pessoal, como eu falei, a forma de se encontrar a resistência de Norton é exatamente da mesma forma que se encontra a resistência de Thevenin. Nesse momento, eu acabei de descobrir este valor. Sabendo deste valor, agora eu preciso saber qual é a corrente de Norton para este circuito aqui. Então, nós vamos atrás dela agora. Vou restaurar a fonte que estava aqui, né? Colocar de volta a fonte de tensão. E a minha pergunta é, qual é a corrente de Norton? Como é que eu descubro essa corrente? Eu simplesmente coloco um curto-circuito entre os pontos A e B. E eu vou procurar saber qual é a corrente de curto-circuito. E vamos atrás dessa corrente. Observe, pessoal, mais uma vez, que a partir do momento que você curto-circuita o ponto A e o ponto B, você curto-circuitou também esse resistor, porque esse ponto A se une ao ponto B. Então, este ponto aqui do resistor se une a esse. Então, pessoal, por esse resistor estar em curto, ele não define a corrente do circuito. Quem vai definir a corrente do circuito é somente esse aqui. Então, eu posso retirar esse resistor e calcular a corrente do circuito observando apenas esse resistor em série com a fonte. E para isso aí também é muito simples, né? Nós já aprendemos aqui a lei de Ohm direto, né? Aplicando 9 dividido por 6. 9 dividido por 6 dá 1,5 amperes. Então, nós acabamos de descobrir a corrente de Norton, ou seja, a corrente que flui através desse circuito. Se você colocar um amperímetro e conectar dos pontos A e B, veja bem, pessoal, é interessante eu falar sobre isso aqui. Quando você está estudando teoricamente, que é o que nós estamos fazendo, a gente coloca aqui um curto-circuito para entender. Mas se você for fazer isso na prática, ou seja, colocar realmente um amperímetro para medir a corrente com esse circuito montado numa protoboard, por exemplo, você não precisa fazer esse curto-circuito. Por quê? Porque este curto-circuito ele já está presente no amperímetro. Lembre-se que amperímetro tem a resistência aqui entre os terminais de medição, entre as pontas de prova, tem uma resistência extremamente baixa, exatamente para que o amperímetro não interfira no circuito elétrico. Um amperímetro ele não pode representar uma resistência a mais, tá bom? Então, para isso, ele tem que ser basicamente um curto-circuito, tá bom? Então, se você for fazer esse esquema na prática, você vai observar que não precisa curto-circuitar, porque o amperímetro já faz isso sozinho. E ele vai medir exatamente 1,5 amperes. Observe as pontas de prova onde serão conectadas no seu amperímetro. Vamos para frente. Então, eu já tenho o circuito equivalente de Norton para esta configuração aqui. Representa uma fonte de 1,5 amperes em paralelo com um resistor de 4 ohms. Significa o quê? Significa, pessoal, que se eu colocar um resistor de 2 ohms neste circuito, é exatamente a mesma coisa que colocar neste circuito. Esse resistor, ele está enxergando exatamente este circuito anterior, só que agora de uma forma simplificada. Aqui nós estamos vendo um circuito pequeno, mas imagine se houvesse várias malhas, isso aí ia facilitar bastante. Já já nós vamos ver um circuito mais complexo e você vai visualizar, vai perceber que para muitos componentes é melhor ter o equivalente de Norton, tá bom? Então vamos lá. Para solucionar este circuito, nós já vimos nas aulas anteriores, tá bom?
nós já estudamos divisores de corrente. Então, basta aplicar aqui esse conhecimento, divisores de corrente, e nós vamos facilmente determinar qual é a corrente que atravessa o ponto A até B. Ou seja, a corrente que atravessa o ponto A até B, ou seja, a corrente AB, é igual à corrente que chega no nó, ou seja, a fonte de corrente de Norton está fornecendo 1,5 amperes, e essa corrente chega nesse nó e vai se distribuir através de dois elementos. Então eu multiplico a corrente que chega no nó pelo outro elemento, que é a corrente que não passa, né? Dividido pela soma dos dois, 4 mais 2, que vai dar 6. Fazendo essa conta aí, dá exatamente 1 ampere. Então, nós já sabemos que a corrente que flui os pontos A e B é uma corrente de 1 ampere. Bom, agora nós vamos resolver este circuito, que tem alguns componentes a mais, e vale ressaltar que essa configuração que nós estamos vendo, ela tem um nome bem específico, que é a ponte de Wheatstone. Veja bem, eu não sei em que direção a corrente vai, se é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, mas nós vamos descobrir isso facilmente. Então nós vamos retirar o resistor, que é o objeto do nosso estudo, e vamos identificar esses pontos como A e B. Veja bem, pessoal, vou retirar a fonte de tensão e colocar no lugar dela um curto-circuito. E agora a minha primeira medição é saber qual é a resistência entre os pontos A e B. Veja bem aqui, ó. Nessa barra A, eu coloquei ela aqui para facilitar. Nessa barra A, nós temos aqui conectados um resistor de 3 e um resistor de 6 ohms. Então eu vou colocar aqui, ó, um de 3 e um de 6 conectado no barramento A. Tá bom? Observe que as outras extremidades desses dois resistores estão jampeadas e conectadas ao ground. Então eu vou fechar essa ligação e conectar um ground. No barramento B, nós temos conectados aqui um resistor de 8 e um de 24 ohms, tá bom? E as outras extremidades desses dois elementos aqui também estão jampeadas e conectadas ao ground, desse jeito aqui. Trabalhar com esse circuito aqui, pessoal, vai ficar mais fácil para eu mostrar para vocês. Então, eu vou trabalhar com essa configuração, que é exatamente a mesma da anterior, porém fica mais fácil de trabalhar. Observe. Esses dois resistores aqui estão em paralelo. Eu posso transformar facilmente num só, de 2 ohms. Esses dois aqui, de 8 e 24, também estão em paralelo. Vou transformar num só equivalente, que dá 6. Agora observe uma coisa. Esse barramento é exatamente o mesmo, né? Porque eles estão conectados no mesmo ponto, no ground. Então eu vou colocar só um, para você entender. Agora, se eu pegar um ohmímetro e medir a resistência entre os pontos A e B, ficou bem fácil de visualizar que esses dois resistores aqui estão em série. E em série a gente soma 2 mais 6, 8. Então o que vai marcar no instrumento nada mais é do que 8 ohms, tá bom? Então, nesse momento, nós acabamos de descobrir qual é a resistência de Norton para esta configuração aqui, 8 ohms. Agora, o que eu vou fazer? Vou restaurar a fonte e vou atrás da corrente de Norton, para saber qual é o valor desta fonte de corrente, tá bom? Bom, eu posso pegar um amperímetro e conectar entre os pontos A e B. Lembrando mais uma vez que o próprio amperímetro ele já tem um curto-circuito interno. Então, na teoria aqui, eu vou curto-circuitar os pontos A e B e vou atrás de calcular qual é a corrente que atravessa o ponto A e B, tá bom? A chamada corrente de curto-circuito. Veja bem, eu vou conectar aqui esses pontos e mais uma vez eu vou mostrar esse circuito aqui para vocês em outra perspectiva, para que a gente possa ler melhor. Então veja bem, ó, no positivo da fonte nós temos aqui um resistor de 3 e um de 8. Então eu vou só colocar eles aqui.
Agora observe que este curto-circuito aqui, ó, já ampliou exatamente esse ponto aqui. E esse ponto aqui, A e B, está conectado a esses dois resistores também, o de 6 e o de 24. Então eu tenho essa configuração aqui, olha, ou seja, mais dois resistores em paralelo. Observe uma coisa, eu tenho um de 3 e um de 8. Eu posso transformar isso aí num resistor equivalente, tranquilamente. Vai dar um de 2,18. Da mesma forma que eu posso pegar um resistor de 6 que está em paralelo com o de 24, transformar isso aí num só, que dá um de 4,8. Agora esses dois ficaram em série. Isso aí equivale a uma soma, né? Então nós temos aí, na verdade, uma resistência total de 6,98, quase 7 ohms, né? Bom, pessoal, por que que eu fiz essa simplificação? Porque eu quero saber qual é a corrente que essa fonte forneceu no momento que esse ponto A e B entrou em curto. E isso aqui é de uma beleza fantástica, porque ele já está te dizendo qual é a corrente máxima que essa fonte precisa fornecer caso esses pontos aqui estejam em curto. Ou seja, imagine que isso aí seja uma carga que esteja variando a sua resistência interna. Essa fonte ela tem que fornecer quais limites de corrente. Então isso é fundamental. Então nós acabamos de perceber que ao curto-circuitar os pontos A e B, a fonte deve ser capaz de fornecer uma corrente de 5,15 amperes. Ok? Bom, mas o que eu quero saber, na verdade, é qual é a corrente que flui entre os pontos A e B, e não qual é a corrente que a fonte fornece, tá bom? Mas esse dimensionamento da corrente máxima que a fonte está fornecendo vai ser fundamental para que eu possa encontrar qual é a corrente que atravessa os pontos A e B. Por quê? Porque eu sei que essa corrente sai da fonte e ela também retorna à fonte. Mas como é que ela se distribui sobre cada um desses elementos, inclusive no curto-circuito, nos pontos A e B? Então, pessoal, veja bem como é fácil. Mais uma vez eu vou utilizar o meu conhecimento de divisores de corrente. A corrente de 5,15 chega no nó, nesse ponto, e se distribui para dois elementos. Eu quero saber qual é a corrente que flui sobre o resistor de 3 ohms. Então, corrente que chega no nó, 5,15, multiplicado pelo resistor que ela não passa, multiplicado por 8, dividido pela soma dos dois, 8 mais 3, que vai dar 11. Fazendo essa conta aí, nós vamos obter uma corrente de 3,75 amperes. Então, pessoal, se a fonte está fornecendo 5,15 e através do resistor R1 3,75 amperes fluíram, o restante, para completar 5,15, só pode ter ido pelo outro resistor, ou seja, 1,406. Somando os dois valores dá exatamente 5,156. Então eu acabei de descobrir como essa corrente se distribuiu nesses dois elementos. Bom, mas eu ainda não tenho qual é a corrente que atravessa os pontos A e B. Observe como é fácil calcular essa corrente, né? Nós sabemos que essa corrente de 5,15 ela se dividiu nos valores que nós já achamos e novamente ela se junta. Ao atravessar cada um desses resistores, essa corrente se recompõe. Então eu tenho novamente 5,156, né? 5,15 amperes. E eles agora vão atravessar esses dois resistores de baixo, tá bom? Bom, se nesse nó nós temos 5,15 amperes, como essa corrente irá se distribuir agora sobre esses dois resistores? Ora, aplicamos novamente divisores de corrente. Agora eu vou calcular qual é a corrente que atravessa o resistor R3.
Qual é a corrente que chega no nó? A corrente que chega no nó é 5,156. Então, corrente que chega no nó, multiplicado pela resistência que ela não passa, porque eu estou interessado nessa daqui, então vou multiplicar por 24 e dividir pela soma dos dois, 24 mais 6. Fazendo essa conta, nós vamos obter uma corrente de 4,125 amperes. Ou seja, pessoal, eu acabei de descobrir que a corrente que atravessa o resistor R3 é 4,125 amperes. Agora preste atenção num detalhe. Se por esse resistor R1 flui uma corrente de 3,75 amperes e pelo resistor R3 flui uma corrente maior, então chegou mais corrente nesse nó. Você concorda comigo? Ora, só pode ter chegado 0,375. Né? Observe, do ponto B até o ponto A, flui uma corrente de 0,375. Porque essa corrente, ao chegar nesse nó e encontrar esta aqui de 3,75, somando esses dois valores, eu vou encontrar exatamente 4,125. Correto? Agora, olha, veja bem. Através do resistor R2, fluiu uma corrente de 1,406. Essa corrente fluiu aqui, chegou nesse ponto. Dessa corrente, parte dela, ou seja, 0,375, fluiu entre os pontos A e B. O que foi que sobrou então? Só pode ter sobrado 1,031 amperes, porque 1,031 mais 0,375 dá exatamente 1,406. Então, pessoal, dessa forma eu descobri todas as correntes que fluem no circuito, inclusive a corrente que flui do ponto B até o ponto A. Observe que agora eu já descobri até a direção da corrente. Não é de A até B, é de B até A. Então eu vou logo trocar aqui, ó, de B para A, flui uma corrente de 0,375, que é exatamente a corrente de Norton. Então, pessoal, eu acabei de formatar o circuito equivalente para esta configuração da ponte de Wheatstone, entre o ponto A e B. Ok? Significa o quê? Que se nesse momento eu tiver um resistor de 4 ohms conectado entre os pontos A e B, é mais fácil para mim conectar ele neste circuito, porque aqui o meu cálculo é menor, ok? Eu não preciso fazer toda essa análise que nós fizemos até chegar aqui. Veja bem, se eu tenho esse circuito aqui, equivalente de Norton, e sei que ele é equivalente a essa configuração, então eu trago esse resistor para cá, e aqui eu aplico um raciocínio bem simples que nós já conhecemos. Divisores de corrente. Corrente que chega no nó, 0,375. Multiplicado pela resistência que ela não passa, multiplicado por 8, dividido pela soma dos dois resistores, 8 mais 4. Então, pessoal, eu acabei de descobrir a corrente que flui, né, do ponto B até o ponto A, 250 miliamperes, ou 0,25 amperes. Bom, pessoal, nós temos aqui agora um circuito um pouco mais complexo, né? Nós temos aqui uma fonte de corrente de 20 miliamperes e nós temos aqui uma fonte de tensão de 24 volts. Observe a direção da corrente. Essa fonte impulsiona 20 miliamperes nessa direção. E nós temos aqui o nosso resistor de carga, que é exatamente o objeto do nosso estudo. Nós queremos saber, por exemplo, qual é a corrente de carga, qual é a corrente que atravessa esse resistor. O que nós vamos fazer? Nós vamos determinar o circuito equivalente de Norton, para facilitar a leitura desse esquema, tá bom? Desse circuito. Então vamos lá. Vou colocar aqui os meus pontos A e B. Vou fazer o que com essas fontes agora? Bom,
Fonte de corrente, nós apenas retiramos. Fonte de tensão, nós retiramos e colocamos um curto-circuito. Sempre vai ser desse jeito. Agora veja bem, a partir do momento que eu estabeleço um curto-circuito nesse ponto, observe que esse resistor, essa extremidade, esse terminal do resistor R1 se conectou a esse outro terminal da resistência de 2K. Então, na verdade, esses dois resistores aqui, eles estão em série. Então aqui é como se tivesse apenas um resistor de 2K mais 4K, ou seja, um de 6K. E um resistor de 6 em paralelo com um de 3, resulta num de 2K. Então, neste momento, eu acabei de descobrir qual é a minha resistência de Norton, 2K. Agora eu vou restabelecer as fontes, porque eu preciso saber qual é a corrente de Norton. E para descobrir qual é a corrente de Norton, ok? Eu entro aqui com o meu amperímetro, que eu sei que vai curto-circuitar esses pontos aqui. Mais uma vez você observa que ao curto-circuitar os pontos A e B, eu curto-circuito este resistor que está em paralelo aqui, ó, com os pontos A e B. Então ele é eliminado. E somente este circuito formado pelas duas fontes e os dois resistores serão suficientes para que eu possa descobrir qual é a corrente que atravessa os pontos A e B. Então veja bem, pessoal, eu vou mudar esses dois pontos aqui, ó. Eu vou trazer essa fonte para o lugar do curto-circuito e vice-versa. Tá bom? Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou tirar essa fonte de corrente e vou analisar qual é a contribuição da fonte de tensão para os pontos A e B. Quando nós estudamos superposição, nós aprendemos a fazer essa análise. Tá bom? Então, se você está vendo o vídeo aqui pela primeira vez, o ideal é que você volte para ver a aula de superposição. Então, vamos lá. Ora, a corrente que está fluindo entre os pontos A e B, neste circuito aqui, nada mais é do que 24 dividido por 6. Né? Lei de Ohm pura, 24 volts dividido por 6K, 6.000. Isso aí, pessoal, dá uma corrente de 0,004 amperes ou simplesmente 4 miliamperes. Então, veja bem, olha, essa fonte de tensão está fornecendo 4 miliamperes, ok? Beleza, agora eu vou trazer de volta a fonte de corrente, porque a fonte de corrente ela fornece 20 miliamperes. E agora ficou fácil de descobrir qual é a corrente que atravessa os pontos B e A. Veja bem, olha, se essa fonte de corrente está impulsionando 20 miliamperes nessa direção, ao chegar nesse nó, eu sei que apenas 4 miliamperes fluíram através do resistor de 2K. E cadê o resto da corrente da fonte? Ora, só pode ter subido aqui, olha, entre os pontos B e A. Então, eu acabei de descobrir que a corrente que flui do ponto B para o ponto A é uma corrente de 16 miliamperes, que é exatamente a corrente de curto-circuito nesse ponto, ok? Veja bem que essa corrente de 16 miliamperes, ao chegar nesse nó, se junta com esses 4, 16 mais 4, 20, que é exatamente a corrente que está sendo impulsionada através dessa fonte. Então, pessoal, nesse momento eu acabei de descobrir o circuito equivalente de Norton para essa configuração. E observe mais uma vez que a corrente flui de B para A, por isso que eu troquei aqui. Então veja bem, para essa configuração nós temos este circuito equivalente de Norton. Então, se eu coloco um resistor de 6K entre os pontos A e B, é mais fácil para mim trazer esse mesmo resistor para os pontos B e A
do equivalente de Norton, porque aqui eu só vou aplicar uma conta simples de divisores de corrente, ou seja, a corrente que flui do ponto B até o ponto A, ou seja, a corrente que atravessa o resistor de 6K, nada mais é do que a corrente que chega no nó, que é a corrente da fonte, corrente de Norton, multiplicado pelo resistor de 2K, dividido pela soma dos dois resistores, 2 mais 6, 8. Fazendo essa conta, nós vamos encontrar 4 miliamperes também. Veja bem, pessoal, e se eu colocasse agora um resistor de 3K? Ora, eu não preciso mais fazer toda aquela análise. Eu pego o equivalente de Norton, trago esse resistor de 3K para cá e aplico novamente divisores de corrente. Então, a corrente do ponto BA agora vai ser corrente que chega no nó, 16 miliamperes, multiplicado pelo resistor de 2K, dividido pela soma dos dois, que vai dar 5K, né? Fazendo essa conta, nós temos aí 6,4 miliamperes, ou 0,0064 amperes, que é a mesma coisa que 6,4 miliamperes. Bom, pessoal, mais uma vez eu enfatizo a importância de dominar o teorema de Norton, porque vocês podem observar aqui 3 elementos, cada um com suas características particulares. Por exemplo, nós temos aqui um LDR, que é uma resistência que depende de luz. Nós temos aqui um sensor de deformação muito utilizado em balanças. E nós temos aqui um NTC, que é um coeficiente de temperatura negativa, muito utilizado para a construção de termômetros, né? Um sensor de termômetro. E nós temos aqui o que nós chamamos de transdutores, mas os 3 transformam estes sinais em variações de corrente. E vocês podem observar aqui que eles estão numa configuração de ponte de Wheatstone. Quando nós formos construir os nossos dispositivos de segurança ou medidores, utilizando um desses elementos, é fundamental que nós saibamos dimensionar o ponto correto onde nós queremos a atuação de cada um deles. Ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Teorema de Norton. Espero que vocês tenham gostado e percebido a importância e a beleza que é o Teorema de Norton. Nós estamos aqui para compartilhar conhecimento e eu espero que vocês me ajudem nessa tarefa, compartilhando o vídeo. Obrigado.